Bom dia, estamos aqui na cidade de Itapeva, Santa Catarina. Hoje estamos com 18 graus, provavelmente vai dar um dia maravilhoso. Eu me chamo Nivaldo Luiz Moreno Miranda e estou aqui pelo propósito que Deus colocou no meu coração de fazer a leitura da Bíblia capa a capa. E hoje nós estamos aqui no dia 171 dias, fazendo a leitura da Palavra de Deus. E você é o meu convidado. A você que não chegou a tempo, a você que vai assistir, Deus tem uma bênção para você. Então hoje nós vamos ler 1 Crônicas, capítulos 3, 4 e 5. Vamos ler o livro de Efésios 3, Salmos 21 e Provérbios 18. Então, vamos fechar os nossos olhos e vamos aqui agradecer a Deus, fazer uma oração. Senhor, a Ti rendo graças porque o Senhor é bom e nos ouve todos os dias. Obrigado pelo Seu amor, pela Sua graça e pela Sua misericórdia que não tem fim. Ó Senhor, nos dê entendimento nesse momento na leitura da Tua Palavra. É a oração que eu faço em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém, né? Então, iniciemos aqui o livro de 1 Crônicas 3, versículos 1 e 3. Os filhos do rei Davi. São esses, por ordem de idade, os filhos de Davi, que nasceram quando ele estava em Hebrom. Amnon, filho de Ainoam, de Jisreel; Daniel, filho de Abigail, de Carmelo; Absalão, filho de Maacá, que era filha de Talmai, rei de Gesur; Adonias, filho de Agite; Cefatias, filho de Abital; Itreão, filho de Eglá. Esses 6 nasceram em Hebrom durante 7 anos e meio em que Davi reinou ali. Ele reinou 33 anos em Jerusalém, e muitos filhos deles nasceram ali. A sua mulher Batseba, filha de Amiel, lhe deu 4 filhos: Samua, Sobabe, Natã e Salomão. Davi foi pai de outros 9 filhos: Ibar, Elissua, Eupelete, Noga, Nafeg, Jafia, Elisama, Eliada e Elifelete. Além de todos esses, Davi também teve filhos com as suas concubinas. Ele também foi pai de uma filha chamada Tamar. 1 Crônicas 3, versículo 10. Os descendentes do rei Salomão. Salomão foi pai de Roboão, Roboão foi pai de Abias, Abias foi pai de Asa, Asa foi pai de Josafá, e Josafá foi pai de Jeroão, Jeroão foi pai de Acasias, e Acasias foi pai de Joás. Joás foi pai de Amazias, Amazias foi pai de Uzias, e Uzias foi pai de Jotão. Jotão foi pai de Acás, Acás foi pai de Ezequias, e Ezequias foi pai de Manassés. Manassés foi pai de Amon, Amon foi pai de Josias. Josias foi pai de 4 filhos: Joanã, Joaquim, Gedequias e Joacás. Joaquim foi pai de 2 filhos: Joaquim e Zedequias. Os descendentes do rei Joaquim. São esses os descendentes do rei Joaquim, que foi levado prisioneiro pelos babilônios. Joaquim foi pai de 7 filhos: Salatiel, Malquirão, Pedaías, Senazar, Jecanias, Osama, Nedabias. Pedaías foi pai de 2 filhos: Zorobabel e Simei. Zorobabel foi pai de 2 filhos: Mesulã e Ananias. Também foi pai de uma filha chamada Zelomite. Zorobabel foi pai de mais 5 filhos: Azuba, Oel, Berequias, Azadias e Jusabe-Ezebe. Ananias foi pai de 2 filhos: Pelatias e Jesaías. Jesaías foi pai de Refaías, Refaías foi pai de Arnã, Arnã foi pai de Obadias, e Obadias foi pai de Zecanias. Secanias foi pai de um filho chamado Semaías, e teve 5 netos: Atus e Igal, Barias, Nearias e Zafate. Nearias foi pai de 3 filhos:
Elioenai, Ezequias, Asricam. Elioenai foi pai de 7 filhos: Odavias, Eliacibe, Pelaías, Acube, Joanã, Delaías e Anani. Vamos agora para o Crônicas, 1 Crônicas 4. Lembrando vocês que nós estamos aqui fazendo uma leitura do primeiro livro de Crônicas, e esses primeiros capítulos aqui nós estamos aqui percorrendo as genealogias. Hoje já foi de Davi, foi de Salomão, foi de Joaquim. Embora muitos leitores tenham a tendência de passar rapidamente por elas, existe uma mensagem importante sendo construída. O povo havia retornado do exílio e precisava se lembrar de sua identidade, de suas raízes, da fidelidade de Deus ao longo das gerações. Quem não conhece a sua história corre o risco de perder a sua identidade. Cada nome registrado mostra que Deus não trabalha apenas com eventos, mas com pessoas, famílias e gerações. Então nós vamos aqui para 1 Crônicas 4, os descendentes de Judá. São esses os descendentes de Judá: Pérez, Esrom, Carmi, Ur e Zobal. Zobal foi pai de Reaías, Reaías foi pai de Jaate. Jaate foi pai de Amuai e Laade. Amuai e Laade foram os antepassados dos grupos das famílias que moravam em Zora. Ur foi filho mais velho de Caleb e da sua mulher Efrata, e os seus descendentes fundaram a cidade de Belém. Ur foi pai de 3 filhos: Etan, Penuel, Ezer. Etan foi pai de 3 filhos: Gisreel, Isma e Idbas, e de uma filha chamada Azelempone. Penuel fundou a cidade de Gedor e Ezer fundou Uza. Assur, que fundou a cidade de Tecoa, teve 2 esposas, Elá e Naara. Ele e Naara tiveram 4 filhos: Auzã, Efer, Temene, Astari. Assur e Elá tiveram 3 filhos, Zerete, Izar e Etnã. Cós foi pai de Anube e Zobeba, e foi antepassado dos grupos das famílias que descendem de Acarel, filho de Arum. Houve um homem chamado Jabes, que foi uma pessoa muito respeitada da sua família. A sua mãe pôs nele o nome de Jabes, porque ele havia sofrido muito durante o parto. Mas Jabes orou assim a Deus, ao Deus de Israel: ó Deus, abençoa-me, dá-me muitas terras, fica comigo, livra-me de qualquer coisa que possa me causar dor. E Deus atendeu a sua oração. Outras listas de famílias: Quelube, irmão de Suá, foi pai de um filho chamado Meir. Meir foi pai de Estom, e Estom foi pai de 3 filhos: Bet, Rafa, Passeia e Teína. Teína foi fundador da cidade de Naás, e os descendentes deles moravam em Reca. Kenaz foi pai de 2 filhos, Otoniel e Seraías. Otoniel também foi pai de 2 filhos, Atate e Meonotai. Meonotai foi pai de Ofra. Seraías foi pai de Joabe, fundador do Vale dos Artesãos, onde todos os homens faziam trabalhos de artesanato. Caleb, filho de Jefoné, foi pai de 3 filhos, Iru, Elá e Naã. Elá foi pai de Kenaz. Jaalel foi pai de 4 filhos, Zif, Zifa, Tíria e Azariel. Esdras foi pai de 4 filhos, Jeter, Mered, Efer, Jalou. Mered casou com Bítia, que era filha do rei do Egito, e eles tiveram uma filha chamada Míria e 2 filhos, Samai e Isba. Isba fundou a cidade de Estemoa. Mered também casou com uma mulher da tribo de Judá, e eles tiveram 3 filhos: Gered, que fundou a cidade de Gedor, Eber, que fundou Socó, e Jecutiel, que fundou Zanoa. Rodias casou com a irmã de Naã. Os seus descendentes fundaram
o grupo de famílias de Garbi, que moravam na cidade de Keila, e o grupo de famílias de Maacá, que morava em Estemoa. Simão foi pai de 4 filhos, Anon, Rina, Ben-Anã e Tilom. Izi foi pai de 2 filhos, Joete e Ben-Zoete. Os descendentes de Selá. Selá foi um dos filhos de Judá. Um dos descendentes de Selá foi que fundou a cidade de Leca. Outro foi Lada, que fundou Maressa. Selá foi também antepassado dos grupos de famílias que teciam linho e que moravam na cidade de Bet-Asbeia. Foi também antepassado de Joquim, do povo que morava na cidade de Cozeba, e também Joás, Saraf, que casaram com mulheres moabitas e ficaram morando em Belém. Esses registros são antigos. Eles eram oleiros que trabalhavam para o rei e moravam nas cidades de Netaim e Gedera. Os descendentes de Simeão, versículo 24, 1 Crônicas 4. Simeão foi pai de 5 filhos, Nemuel, Jamim, Jarib, Gera e Saul. Saul foi pai de Salum, Salum foi pai de Misbição, Misbição foi pai de Misma, Misma foi pai de Ramuel, Ramuel foi pai de Zacur, e Zacur foi pai de Simei. Simei foi pai de 16 filhos e 6 filhas, mas os seus parentes tiveram menos filhos do que ele, e a tribo de Simeão não cresceu tanto como a tribo de Judá. Até o tempo do rei Davi, os descendentes de Simeão moravam nas seguintes cidades: Berseba, Molaba, Azar, Sual, Bila, Ezem, Tolade, Betuel, Orma, Ziclag, Bet-Marcabote, Azar, Suzim, Bet-Biri e Saarim. Eles também moravam em mais de 5 cidades: Etam, Aim, Rimon, Toquém, Assam, e nos povoados que ficavam ao seu redor, até a cidade de Baal. São essas as suas famílias e os lugares onde moravam. São estes os chefes dos seus grupos de famílias: Mesobabe, Janleque, Jossa, filho de Amazias, Joel, Jeú, filho de Josibias, neto de Zeraías e bisneto de Aziel, Elioneai, Jacoba, Jezoaías, Asaías, Adiel, Gessimiel, Benaías, Ziza, filho de Zifi, neto de Alom, bisneto de Itaías, trineto de Zinri e tetraneto de Samaías. As famílias continuavam a aumentar, por isso eles se espalhavam para o oeste, quase até Gerar, e levavam as suas ovelhas para pastar ao lado leste do vale onde fica aquela cidade. Ali eles acharam muitas pastagens num pedaço de terra espaçosa, tranquila e cheia de paz. Os descendentes de Cã haviam morado ali antes. No tempo do rei Ezequias de Judá, os homens cujos nomes estavam escritos acima foram até Gerar e destruíram as barracas e cabanas do povo que moravam ali. Eles expulsaram o povo e ficaram morando em Gerar, porque ali havia bastante pasto para suas ovelhas. 500 homens da tribo de Simeão foram para Edom, na direção leste. Os seus chefes eram os filhos de Izi, Pelatias, Nearias, Refaías e Uziel. Eles mataram os amalequitas que haviam escapado com vida e estão morando ali até hoje. 1 Crônicas, versículo 5, capítulo 5. Os descendentes de Ruben. São esses os descendentes de Ruben, o filho mais velho de Jacó. Por ter tido relações com uma concubina do seu pai, Ruben havia perdido os direitos que eram dele como filho mais velho. Esses direitos foram dados a José. Foi a tribo de Judá que de fato se tornou mais forte, e a dela saiu um governador para todas as tribos. Ruben, o filho mais velho de Jacó, foi pai de 4 filhos: Enoque, Palu, Esrom e Carmi. Joel foi pai de Semaías, Semaías foi pai de Gog, Gog foi pai de Simei, Simei foi pai de Mica, Mica foi pai de Reaías, Reaías foi pai de Baal, Baal foi pai de Beera, Beera foi chefe da tribo, foi levado como prisioneiro para Tiglat-Pileser, rei da Síria. Foram escritos numa lista os nomes dos seguintes chefes de grupos da família da tribo de Ruben:
Jeiel, Zacarias, Belá, filho de Azaz e neto de Sema, e do grupo de famílias de Joel. Esse grupo de famílias morava em Aroer, na região que ia ao norte, até Nebo e Baal-Meon. Eles tinham grandes rebanhos na região de Gileade e por isso ocuparam a terra na direção leste até o deserto que determina o rio Eufrates. No tempo do rei Saul, a tribo de Ruben atacou e matou os agaritas e ocupou a terra deles na parte leste de Gileade. 1 Crônicas 5, versículo 11, os descendentes de Gade. A tribo de Gade morou ao norte das terras da tribo de Ruben, na região de Bazã, até Salca, no leste. Joel foi o fundador do principal grupo de famílias, e Safã foi o fundador do segundo mais importante grupo de famílias. Janai e Safate foram fundadores de outros grupos de família em Bazã. Os outros membros da tribo pertenciam aos seguintes 7 grupos das famílias: Micael, Messulam, Seba, Jorai, Jacã, Zia e Eber. Eles eram descendentes de Abiail, filho de Uri, filho de Jaroa, filho de Gileade, filho de Micael, filho de Jesai, filho de Jado, filho de Bus. Aí, filho de Abidiel e neto de Guni, era o chefe desses grupos de famílias. Eles moravam nas regiões de Bazã e de Gileade, nas cidades de Dali e por todas as terras de pastagem de Saron. Esses registros foram feitos em tempo do rei Jotão de Judá e de rei Jeroboão de Israel. 1 Crônicas 5, versículo 18, os exércitos das tribos do leste. Nas tribos de Ruben e de Gade e de Manassés do leste havia 44.760 soldados bem treinados do uso de escudos, espadas e arcos e flechas. Eles fizeram guerra contra as tribos de Agaritas, de Getur, Nafis e Nodab. Pediram ajuda a Deus e confiaram nele, e por isso ele respondeu às suas orações e lhes deu a vitória sobre os Agaritas e os seus aliados. Eles tomaram dos inimigos 50.000 camelos, 250.000 ovelhas, 2.000 jumentos, levaram 100.000 prisioneiros de guerra, mataram muitos inimigos porque a guerra era da vontade de Deus, e ficaram morando naquela região até a época em que o povo foi levado como prisioneiro para fora da sua terra. O povo do Manassés do leste ficou morando na região de Bazã, até as cidades de Baal, Hermon e Senir, e ao monte de Hermon, no norte. Eles aumentaram muito em número, eles foram chefes dos seus grupos de famílias: Éfer, Ize, Eliel, Asriel, Jeremias, Odavias e Jadiel. Todos eram soldados valentes, chefes famosos dos seus grupos de famílias. As tribos do leste são levadas como prisioneiras. Versículo 25, mas o povo não foi fiel a Deus dos seus antepassados e abandonou para adorar os deuses das nações que Deus havia expulsado da terra. Por isso Deus fez com que Pul, rei da Síria, que também era conhecido como Tiglat-Pileser, invadisse a terra deles. Ele levou embora as tribos de Ruben, de Gade e de Manassés do leste e as fez morar nas cidades de Ala, Abor, Ara e na beira do rio Gozã, onde estão até hoje. Aqui finalizamos então a leitura de 1 Crônicas 3, 4 e 5 no Velho Testamento, e nós vamos para o Novo Testamento ler o livro de Efésios de número 3. Capítulo 3, versículo 1, o trabalho de Paulo entre os não-judeus. Por essa razão eu oro a Deus, eu, Paulo, que estou preso por causa de Cristo Jesus, para o bem de vocês e os não-judeus. Com certeza você já sabe que Deus, por causa da sua graça, me deu esse trabalho para o bem de vocês. Deus me revelou o seu plano secreto e fez com que eu conhecesse
Eu que escrevi isso em poucas palavras, e se vocês lerem o que eu escrevi, poderão saber como entendo o segredo de Cristo. No passado, esse segredo não foi contado aos seres humanos, mas agora, por meio do seu Espírito, Deus o revelou aos seus santos apóstolos e profetas. O segredo é este: por meio do Evangelho, os não-judeus participam com os judeus das bênçãos divinas. Eles são membros do mesmo corpo e participam da promessa que Deus fez por meio de Cristo Jesus. Graças ao dom que Deus, na sua bondade, me deu e pela ação do seu poder, eu fui colocado como servo do Evangelho. Eu sou menos do que o menor de todos os que pertencem a Deus, mas mesmo assim Ele me deu este privilégio de anunciar aos não-judeus a boa notícia das imensas riquezas de Cristo. E também me deu o privilégio de fazer com que todos vejam como se realiza o plano secreto de Deus. Deus, que criou tudo, escondeu esse segredo durante os tempos passados. E isso aconteceu a fim de que agora, por meio da igreja, as autoridades e os poderes angélicos do mundo celestial conheçam a sabedoria de Deus em todas as suas diferentes formas. Amém, né? Aqui nós estamos lendo Efésios 3, capítulo 3 e versículo 11. Deus fez isso de acordo com o seu propósito eterno, que Ele realizou por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Por estarmos unidos com Cristo, por meio da nossa fé nele, nós temos a coragem de apresentarmos a presença de Deus com toda a confiança. Portanto, eu lhes peço que não desanimem por causa dos meus sofrimentos por vocês, pois eles lhes trazem benefício. Oração em favor do povo de Deus. Por esse motivo, eu me ajoelho diante do Pai, de quem todas as famílias no céu e na terra recebem o seu verdadeiro nome. E peço a Deus que, da riqueza da sua glória, Ele, por meio do seu Espírito, dê a vocês poder para que sejam espiritualmente fortes. Peço também que, por meio da fé, Cristo viva no coração de vocês, e oro para que vocês tenham raízes e alicerces no amor, para que assim, junto com todo o povo de Deus, vocês possam compreender o amor de Cristo em toda a sua largura, comprimento, altura e profundidade. Sim, embora seja impossível conhecê-lo perfeitamente, peço que vocês venham a conhecê-lo, para que assim Deus encha completamente o ser de vocês com a sua natureza. E agora que a glória seja dada a Deus, o qual, por meio do seu poder que age em nós, pode fazer muito mais do que nós pedimos ou até pensamos. Glória a Deus por meio da igreja e por meio de Cristo Jesus, por todos os tempos e para todos sempre. Amém. Finalizamos aqui então a leitura de Efésios 3, que está no Novo Testamento, e vamos aqui para o devocional. Hoje é Salmos de número 21. Gratidão pela vitória, Salmo de Davi ao regente do coro. Ó Senhor Deus, o rei está muito feliz porque lhe deste força, está muito contente porque tornaste vitorioso. Tu satisfizeste os seus mais profundos desejos e lhes deste o que ele pediu. Tu o recebeste com bênçãos preciosas e puseste uma coroa de ouro na sua cabeça. O rei pediu vida e lhe deste vida longa sem fim. A glória do rei é grande porque tu o ajudaste. Tu lhe deste majestade e fama. As tuas bênçãos estão sobre ele para sempre. A tua presença lhe dá muita alegria. O rei confia no Senhor. Ó Deus Altíssimo, por causa do amor do Senhor, ele será o rei para sempre. O rei prenderá os seus inimigos com a sua força e ele prenderá todos os que odeiam. Ele aparecerá e os destruirá com um fogo devorador. Na sua ira, o Senhor os devorará e o fogo acabará com eles e nenhum dos seus descendentes ficará vivo. O rei matará todos. Os inimigos planejam maldades e traições contra o rei, porém
não terão sucesso. Ele atirará suas flechas contra eles e os fará fugir. O Senhor, ó Senhor Deus, nós te louvaremos por causa do teu poder, nós cantaremos e louvaremos a tua força. Amém? Então aqui a gente termina os Salmos de número 20. E nós vamos então para o Provérbios do devocional. Hoje é dia 18 e nós vamos ler então aqui Provérbios 18, que tem 24 capítulos, escrito pelo rei Salomão. O rei Salomão foi filho de Davi. Nós lemos hoje os descendentes de Davi. E o rei Salomão, ou Salomão, estava ali, né? Ele foi que reinou por 40 anos, sem guerra, sem nenhuma bagunça, né? E nós vamos entender isso no decorrer da leitura do livro de Provérbios. Então, o livro de Provérbios tem 31 capítulos, é um para cada dia. Hoje, dia 18. Versículo 1. Quem não gosta de estar na companhia dos outros só está interessado em si mesmo e rejeita todos os bons conselhos. O tolo não se interessa em aprender, mas só em dar as suas opiniões. Os maus são desprezados e quem suja o seu próprio nome passa vergonha. A linguagem humana é profunda como o mar, e as palavras dos sábios são como os rios que nunca secam. Não é certo dar razão ao culpado, deixando de fazer justiça ao inocente. Quando o tolo começa uma discussão, o que ele está pedindo é uma surra. Quando o tolo fala, ele causa a sua desgraça, pois acaba caindo na armadilha das suas próprias palavras. Os mexericos são tão deliciosos, como gostamos de saboreá-los. O trabalhador relaxado é companheiro daquele que desperdiça. O nome do Senhor é como uma torre forte para onde as pessoas direitas vão e ficam em segurança. O rico pensa que a sua riqueza o protege, como as muralhas altas e fortes em volta de uma cidade. A pessoa orgulhosa está no caminho da desgraça, mas a humildade é respeitada. Quem responde antes de ouvir mostra que é tolo e passa vergonha. A vontade de viver mantém a vida de um doente, mas se ele desanima, não existe mais esperança. A pessoa sábia está sempre ansiosa e pronta para aprender. Você quer falar com alguém importante? Leve um presente e será fácil. Aquele que é o primeiro a fazer a sua defesa parece ter razão, mas só até que a outra pessoa comece a lhe fazer perguntas. Quando os poderosos se enfrentam no tribunal, tirar a sorte com dados sagrados pode resolver a questão. É mais fácil ganhar de novo a amizade de um amigo ofendido do que conquistar uma fortaleza. As discussões estragam as amizades. Você terá que aguentar as consequências de tudo o que disser. O que você diz pode salvar ou destruir uma vida. Portanto, use bem as suas palavras e você será recompensado. Quem acha uma esposa encontra felicidade, recebe uma bênção de Deus, o Senhor. O pobre pede licença para falar, mas o rico responde com grosseria. Algumas amizades não duram nada, mas um verdadeiro amigo é mais chegado que um irmão. Amém? 24 versículos do livro de Provérbios, capítulo 18. O versículo que eu marquei foi exatamente esse aqui, né? Eu, nas minhas mentorias, procuro mostrar para as pessoas se eles gostam de dar ou receber opiniões, sugestões ou conselhos, né? E aí eu explico a razão de não receber a opinião e nem de dar opinião, porque está aqui em Provérbios 18, 2. O tolo não se interessa em aprender,
mas só em dar as suas opiniões. E opinião é de quem não fez, de quem não sabe e só quer jogar a conversa fora. Amém? Então vamos orar, entregar essa nossa leitura do dia de hoje, a leitura de número 171, 171 dias, lendo a palavra da maratona da Bíblia capa a capa. Fechamos os olhos. Obrigado, Senhor, já por esse dia, por esse amanhecer. Obrigado, Senhor, pela leitura da Tua palavra, pelos ensinamentos aqui de 1 Crônicas 3, 5, Efésios 3, Salmos 21 e Provérbios 18. São palavras realmente onde o Senhor mostra desde a Tua geração, desde toda a genealogia de todo o povo, para que nós entendamos aí as profundezas das suas palavras da Bíblia Sagrada. Eu oro já agradecendo as pessoas que entraram, que o Senhor possa estar tocando no coração deles, as pessoas que vão assistir. Muito obrigado pelo entendimento. Fica conosco, eu oro em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Então, amém, né, pessoal? Até amanhã.